algumas tabelas, né? Essa apresentação aqui tem algumas tabelas de grande interesse para o tratamento de água, né? Então, qual é o primeiro tipo de projeção que a gente pode realizar? É a projeção, a gente precisa só de 2 pontos até, né? O crescimento populacional, ele segue a uma taxa constante. Esse, como o próximo, ele é um método usado para estimativas de menor prazo, né? Então, para estimativas de menor prazo. Por exemplo, nós temos 2, 3 anos de uma grande pujança, né? De uma grande pujança econômica, né? E aí nós podemos, né? Ter este método utilizado para 2, 3 anos. É muito difícil que a gente consiga colocar uma projeção aritmética ou geométrica para 20 anos, né? Então a gente consegue, tanto que vocês vão ver a diferença dessas duas projeções quando a gente tem até uma população de saturação que é das 2 últimas projeções, né? Que a gente vai estudar aqui. Então, o ajuste dessa curva ele pode ser efetuado por análise de regressão, ou seja, a variação da população pela variação no tempo, né? dp/dt, né? Aqui a gente tem como é que fala? Até em infinitesimal, né? É igual ao quê? A taxa constante de crescimento, né? Então, nós temos essa taxa constante de crescimento. A fórmula de projeção vai ser o quê? A população num tempo t qualquer vai ser igual a P0, que é essa primeira população, por exemplo, no censo de 91, no censo de 1980, né? Mas esse valor de Ka, que é o valor da taxa de crescimento, que é dado por um dp/dt, né? Vezes T, que é o tempo que eu vou querer calcular aqui, né? O tempo que é o nosso Y, né? Correspondente aqui ao nosso tempo que é X, né? Menos T0, que é o primeiro tempo que nós temos pego de dado lá do IBGE, né? Então, o coeficiente, como é que a gente faz? Ka vai ser a diferença de P2 menos P0, dividido por T2 menos T0. Você fala, de onde eu tiro isso? Do IBGE, né? Então, isso daqui é bem simples, né? Bom, é a projeção geométrica. O crescimento populacional é função da população existente a cada instante, ou seja, a cada instante, né, eu vou ter, né, a minha taxa de crescimento, que é o quê? dp/dt, a variação da população no tempo, é um kg, que tem como a gente calcular, vezes a população nesse instante, né? É também usado para estimativas de menor prazo. É difícil ir crescendo uma população em crescimento exponencial, né? Essa geométrica, né? Ou aritmética durante muito tempo, né? E o ajuste da curva também pode ser efetuado por análise de regressão. Isso daí o Excel faz para a gente para alguns tipos de funções pré-determinadas. A gente tem essa também lá no Excel. Mas a gente pode fazer matematicamente, porque inclusive a função do Excel ela tem toda uma programação aí matemática atrás daquilo, né? Então a fórmula de projeção é o quê? A população em um tempo t qualquer vai ser a P0. Isso daqui é um valor que eu vou pegar lá no IBGE, eu vou precisar de 3 dados do IBGE, vezes o número de Neper elevado a kg, que tem como a gente calcular, tá aqui o coeficiente, vezes T, que é o tempo para essa população aqui. Então, vamos supor, eu quero para 2022, população no tempo 2022, menos T0. T0 é aquela população, é o tempo para aquela população P0, né? Ou eu posso ainda dizer que uma população no tempo T vai ser igual a P0, a minha população 0, vezes 1 mais I, que tem como a gente calcular esse I, tá aqui, né? Elevado a T, que é o tempo, por exemplo, eu quero para 2023,
e aqui a população em 2023, menos T0. T0, vamos dizer que o meu primeiro dado que eu peguei tenha sido o censo de 91. Então, aqui seria 1991, aqui seria a população em 1990, aqui seria a população em 1991, né? E esses coeficientes KG, ou se eu quiser usar a fórmula desse jeito, I, eu particularmente uso mais o KG. O KG é o quê? É o logaritmo neperiano de P2 menos o logaritmo neperiano de P0, dividido por T2 menos T0. Isso daqui é o KG. Então, nós temos esses valores porque eu tenho 3 pares de valores que eu vou pegar do IBGE. T0, P0, T1, P1, T2, P2. Né? Então, a gente vai falar do IBGE um pouquinho a seguir. Ou I, que eu falei que a gente tinha como calcular, vai ser E elevado a KG menos 1. Ou seja, eu calculo o KG, se eu elevar o número de Neper a KG menos 1, eu posso fazer essa fórmula aqui, que vai dar igualzinho aqui para a gente, né? Bom, aí vem as duas que eu gosto de trabalhar mais. Taxa decrescente de crescimento. Ele preconiza que, na medida que a cidade cresce, a taxa de crescimento torna-se menor. Então, canetinha para a gente poder desenhar. Vocês viram que era derivada num certo ponto, né? Então, vamos dizer que aqui seja o T1, aqui a minha população P1. E eu vou pegar uma população P2 bem pertinho. P2, bem pertinho aqui. Para um T2 bem pertinho, dá quase que a nossa derivada ali, né? E a derivada é o quê? É uma reta aqui tangente naquele ponto, né? Esse daqui nos resulte em uma taxa de crescimento de, por exemplo, 3%. Se eu imaginar que eu estou fazendo isso para outros pontos, tirando essa tangente, vamos dizer aqui que eu chegue, que aqui está 2,4%. É um 2 aqui, deixa eu fazer a bolinha aqui. 2,4%. E aqui vai decrescendo, o que vocês estão vendo? Aqui 1,3%. Nós estamos com taxas de crescimento, mas essas taxas de crescimento, eles estão sendo o quê? Decrescentes, até chegar a quase zero. Por quê? Por exemplo, 0,1%. E assim vai assintoticamente ao quê? A uma população de saturação. Então, essa e a de crescimento logístico também. Então, a variação de P da população em um certo tempo dt, né? dp dt vai ser o quê? A KD, tem como calcular, a gente vai mostrar aqui embaixo. P de saturação tem como calcular menos P. Ótimo, isso daqui é a variação. A variação da população em um certo tempo t, ele está relacionado com um coeficiente KD e com um P. Eu calculo, é fácil, né? O KD é fácil. Eu pego menos o logaritmo da população de saturação menos P2. Aí você fala, pô, mas eu não tenho população de saturação. Ah, tem a fórmula aqui. Então, tá aqui. População de saturação, 2 vezes P0 vezes P1 vezes P2, menos P1 ao quadrado, P0 mais P2. Tudo isso dividido por P0 vezes P2 menos P1 ao quadrado, né? Aí, essa fórmula a gente pode usar quando P0 ela é menor que P1, que ela é menor que P2. Então, fica difícil da gente usar, são duas condições para a gente usar. Essa daí, ela já acaba com algumas cidades que acontece o quê? A população às vezes está diminuindo, ou seja, P0 às vezes acaba sendo maior que P1 e maior que P2 também. Tem censo que acontece isso, principalmente cidade bem pequenininha, né? E a segunda condição é que esse P1 ao quadrado, né?
e P0 vezes P2, né? Então, P1 ao quadrado, ele tem que dar menor do que P0 vezes P2, né? Então, deixa eu até olhar no livro aqui para vocês. No livro Tratado sobre Resíduos Sólidos, eu coloco essas condições lá para vocês, né? Porque eu faço isso para que vocês possam fazer a projeção populacional. É isso mesmo, ó, P0 vezes P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado, P0 vezes P2. Então, vamos marcar aqui. P0 vezes P2 tem que ser menor que P1 ao quadrado. São as condições para que eu possa usar essa fórmula. E P0 tem que ser menor do que P1, menor do que P2. Se não, dá erro matemático lá na fórmula, né? Aí, o que acontece? Aí, a fórmula da projeção está aqui. Aí, eu vou colocar lá no Excel, porque eu já vou ter calculado. A P0, eu peguei lá de dados do IBGE. P de saturação, acabei de calcular, né? P de saturação aqui, né? Então, P0 mais P de saturação menos P0. P0, peguei dados do IBGE. Vezes 1 menos o número de Merper elevado a menos KD. KD a gente calcula também, logo depois que calcula o P de saturação, a gente tem esse valor, é um número. Vezes T, que é o tempo, por exemplo, eu quero população para 2023, então aqui é 2023. E aí aqui vai resultar a população para 2023. Menos T0, né? Que é a população inicial. Vamos dizer que eu peguei um dado do IBGE, o primeiro que eu peguei foi em 1991. Então vai ser 1991, né? E a minha população zero aqui vai ser a população lá de 1991. Aí nós temos a fórmula para fazer essa taxa decrescente de crescimento. Porque uma cidade, gente, ela acaba, ela tem uma saturação em termos de oferecer emprego, em termos de área, moradia, né? Então, essa saturação socioeconômica, ela leva à saturação na taxa de crescimento aí da população, né? Então, ela não vai crescendo eternamente, né? Porque a gente tem condições socioeconômicas que impedem das pessoas, às vezes, se estabelecerem na cidade. E o crescimento logístico também, né? A gente vai calcular aqui, né? Alguns coeficientes. A P de saturação é igualzinha à P de saturação que a gente tinha no slide anterior. Então, P0 também tem que ser menor do que P1, tem que ser menor do que P2. E P0 vezes P2, P0 vezes P2, tem que ser, vamos ver aqui, menor do que P1 ao quadrado. Essas são as condições para que... Aí, às vezes, não dá isso daqui. O que você faz? Gente, o censo de 91, 2000 e 2010 não são os únicos. Nós temos contagem da população de 96, nós temos contagem da população de 2007, tem censo de 1980. Você pode tentar fazer outra combinação de dados aí do IBGE. Então, quando forem consultar o IBGE, já pega toda, pelo menos de 80 para frente, pega toda a série histórica para que você possa ter condições até de usar um solver que a gente vai ensinar hoje para vocês, né? Então, a variação da população no tempo, ela é um pouquinho diferente. Vamos terminar aqui. Então, a fórmula da população de saturação é isso que a gente viu no slide anterior. 2 vezes P0 vezes P1 vezes P2, menos P1 ao quadrado, vezes o somatório de P0 mais P2, tudo isso dividido por P0 vezes P2 menos P1 ao quadrado. Ótimo. Calculamos a PS. Aí a gente calcula o C, um coeficiente C, que é PS, a P de saturação, que a gente acabou de calcular, menos P0, que é a primeira população que eu tenho na minha série histórica, que eu vou usar para o cálculo, tudo isso dividido por P0, que é o mesmo valor que a gente acabou de dizer agora anteriormente. E aí, para eu achar um KD,
um KD que é o mesmo aqui, né? Aqui eu escrevi K1, mas é a mesma coisa. 1 sobre T2 menos T1, ótimo, T1 e T2 são dados do IBGE, eu tenho 3 dados, P0, P1 e P2, para respectivamente para os tempos 0, tempo 1 e tempo 2, vezes o logaritmo neperiano de P0, vezes PS menos P1, tudo isso dividido por P1, PS menos P0, dado do IBGE, acabei de calcular, dado do IBGE. Dado do IBGE, acabei de calcular, dado do IBGE. Então, não tem nada que eu não tenha aqui. Então, eu consigo sair com esse valor de KD, que é o mesmo valor que a gente vai usar aqui, né? Esse daqui. É o mesmo valor. E aí, qual vai ser a fórmula da projeção que eu vou utilizar para isso daqui? PT, ou seja, a população num certo tempo T, 2023, 2024, 2025, vai ser a população de saturação, acabamos de calcular aqui, população de saturação, 1 mais, dividido por 1 mais, número de Neper elevado a menos KD, T, que é o tempo, por exemplo, 2023, se eu estou querendo saber, menos T0. Depende, o censo primeiro que você usou, se foi em 1980, 1991. O que acontece nesse crescimento logístico? É um crescimento emprestado até da biologia, né? Então, é o seguinte, as derivadas aqui que eu tenho, que nos dá a taxa de crescimento, o que acontece? Opa, aqui a derivada tem um ponto que a gente chama de inflexão. Vamos dizer que aqui a taxa de crescimento seja 2%. Ela tem a tendência de crescer até o danado do ponto de inflexão aqui. Então, 3%. Poderia chegar até uns 4% ao ano, por exemplo. 4% ao ano. Aí, ele tem um ponto de inflexão, que é a partir do qual eu tenho taxas de crescimento positivas. Não está decrescendo a minha cidade. Mas aí começa de novo o que acontece, diminuir. 3%, aqui 2%, né? 1%, até chegar assintótico a nossa população de saturação. Então, 0,01%, por exemplo, né? Então, não está crescendo quase nada. Então, antes do ponto de crescimento, antes de um ponto de inflexão, que há como calcular também, né? E depois do ponto de inflexão, eu tenho taxas decrescentes de crescimento. É uma curva que se chama em S, né? Então, essa é de crescimento logístico. Para vocês verem, peguei os dados, né, do livro do professor von Sperling, Introdução, né, à Qualidade da Água, Tratamento de Esgoto, e coloquei no Excel com essas equações, né? 1980, no IBGE, a população da cidade era 10.585. 1990, a população da cidade era 23.150. E o ano 2000, a população da cidade era 40 mil habitantes, né? E aí, o que acontece? Essa é a projeção geométrica. Olha, gente, como que ela cresce além da população de saturação. Então, não dá para pensar de muitos anos, né? Assim como a projeção aritmética, né? Olha, ela até demora um pouco mais do que a geométrica, mas ela acaba cruzando aqui a linha da taxa da população de saturação que a gente calculou, né? Ah, mas olha que legal aqui, olha. O crescimento logístico é esse daqui, ó, crescimento logístico da curva em S. E a taxa decrescente de crescimento é azulzinho claro, né? Os dois estão tendendo o quê? A ser assintótico na saturação. E dá para a gente calcular aqui o ponto de inflexão, tá na planilha que eu passo para vocês, né? Bom, aí, gente, o que acontece? Você vai ter a projeção da população. Você vai ter a projeção da população. Legal. Aí, eu, por exemplo, vou querer fazer um projeto para quando? Se fosse hoje, eu ia querer para fazer de 2020 a 2040. Mas o IBGE nos dá dados até 2010. Né? Saiu esses dias a projeção do IBGE, né? Porque não está dando para fazer o censo com a pandemia,
né? Então, a projeção do IBGE para a população em 2020, né? Vocês podem até pegar esses dados do IBGE e ver qual das 4 projeções fica mais compatível com aquela projeção do IBGE. E aí vocês podem escolher qual é a projeção que vocês vão escolher para o projeto de vocês. Então, demandas médias de água para cidades brasileiras, né? Cidade pequena, gente, população até 5 mil habitantes, o consumo médio per capita vai de 100 a 150 litros por habitante por dia, de acordo com os professores Heller e Casseb, 1995. Cidades um pouquinho maior do que essas menores aqui, pequenas, de 5 mil a 25 mil habitantes, de 150 a 200 litros por habitante por dia. As médias, de 25 mil a 100 mil habitantes, de 200 a 250 litros para cada habitante por dia. As maiores, acima de 100 mil, de 250 a 300 litros por habitante por dia. Então, se eu tenho a população em habitantes e o consumo médio per capita, eu consigo ver quantos litros por dia, e aí multiplicando por 365 dias por ano, eu consigo saber quantos metros cúbicos, quantos litros, ou seja, eu tenho o volume necessário dessa água demandada para tratar por ano, que vai ser o que vai me balizar para o cálculo das unidades que vocês vão fazer de coagulação, de floculação, decantação, né, filtração, né, e também da desinfecção, né. Bom, aí olha que legal aqui também, né, vamos ver aqui. Quais são as variações no consumo? Isso a gente fala para o próximo aqui. Bom, então, qual é a vazão específica de algumas indústrias, que nem eu falei para vocês, né? Temos aqui as fontes, né? As fontes desses valores, né? Tá aqui tudo citado, né? No livro do professor Von Sperling, né? Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos, que deve ser feita referência no caso de vocês usarem para iniciação científica, né? Algum trabalho. Assim como todas as outras fontes aqui que estão referenciadas. Então, vocês podem escolher um tipo de indústria. Por exemplo, pode ser alimentícia. Ó, vou pegar uma só, né? Margarina. Para cada tonelada de margarina produzida, né, eu vou ter um consumo de água por tonelada de 20 metros cúbicos por cada tonelada. Essa unidade é essa daqui, ó, que eles estão falando, né? Então, para açúcar de cana, eu vou ter entre meio e 10, aí vocês podem escolher um valor intermediário, metros cúbicos de água para cada tonelada de açúcar, né? Doce, 5 a 25 metros cúbicos de água para cada tonelada de produto. E aí vocês podem escolher também qual é o porte dessa indústria. Quantas toneladas por ano, quantos litros, se for litro, por exemplo, litro de leite numa indústria de laticínio, produz por ano, para você colocar na água demandada lá. Polpa e papel, né? Então, fabricação de polpa, 15 a 20 metros cúbicos de água para cada tonelada de polpa produzida, né? Ou 30 a 250 metros cúbicos de água para cada tonelada de papel produzido, né? A indústria de papel usa bastante o consumo de água. Indústrias químicas, né? Por exemplo, detergente, 13 metros cúbicos de água para cada tonelada do produto detergente. E assim por diante. Produtos manufaturados, metalúrgicas, minerações, né? E na indústria, que a gente tem o uso sanitário dos operários, né? Para cada operário, usa-se 30 a 95 litros por dia para cada operário. Que escova o dente, vai no banheiro, né? O uso maior depois ele vai fazer lá na casa dele, não mora na indústria, né? Então, é bem interessante.
O consumo na indústria pode ser consumo em metro cúbico por unidade produzida, ou também você pode achar tabelas em metros cúbicos por dia por hectare daquela indústria, ou litros por dia por operário na indústria. E aí, você pode falar, e se eu não conseguir fazer, por exemplo, uma cidade grande que nem São Paulo, e eu não consigo fazer a projeção populacional, porque eu não tenho dados oficiais de um bairro, e é um bairro em especial que eu estou querendo fazer você pode fazer. Então, vamos dizer que aqui seja um mapa de uma cidade grande, né? Vocês já viram em sistema de informações geográficas que vocês podem classificar, né, por solo, né, latossolo. Você pega um pedacinho do que é latossolo e fala, olha, todos os lugares que tiverem com essa cor, né, com essas características, né, que é dada por essa área, você classifica como latossolo, por exemplo. Vocês podem fazer isso para residências, por exemplo, residências unifamiliares, ou seja, de uma família só, né? Então, eu vou ter as áreas, né, de residência unifamiliar naquele município, ou na área do município que eu estou querendo atender, né? Vamos dizer, residência unifamiliar. O sistema de informações geográficas vai lá e classifica para você, né? Por exemplo, são aqueles que as casas são maiores, né? Aí, e você pode ter dados também da prefeitura, né? Com mapeamento que a própria prefeitura mostra. Vamos dizer que aqui é uma área com predominância aqui vamos fazer aqui a pontinho aqui, para dar outra textura aqui. Aqui é uma área com predominância de residências multifamiliares de lotes pequenos. E aqui é uma área comercial. Isso aqui eu vou fazer quadradinho. Uma área comercial. Aí, eu estou querendo fazer uma estação de tratamento de água que abranja esse pedaço aqui. Eu vou lá no sistema de informações geográficas e peço para ele calcular qual é a área que eu tenho de residências unifamiliares dentro dessa área, né? A área que eu tenho em hectares de residências multifamiliares e a área que eu tenho de comércio. E aí, essa área em hectares ou em quilômetros quadrados, eu vou multiplicar essa densidade populacional, né? Por exemplo, 90 a 250 habitantes por hectare. Pego um valor intermediário, né? E multiplico pelo número de hectares. Aí eu sei quantos habitantes eu vou ter ali. Mesma coisa eu faço para residência unifamiliar e a mesma coisa para a área comercial. Aí eu vou saber exatamente naquela área que eu vou fazer a estação de tratamento de água vai atender, que vai ser ligada a esses domicílios, aí eu consigo ter o número da população ali, né? E com o número da população, eu consigo, ó, pela densidade populacional em habitantes por hectare, eu consigo achar a extensão média até de arruamentos. Isso é importante quando vocês forem fazer sistema de abastecimento de água ou de coleta de esgoto, que você vai precisar da extensão média dos arruamentos, né, em local que já está construído, né? E com o número de população, aí aquela população eu pego e consigo fazer o quê? O cálculo da demanda por água, né? Então, isso, tanto de água residuária quanto água para abastecimento público. Aqui tem mais um quadro, né, do professor von Sperling, né? Características, por exemplo, das águas residuárias de algumas indústrias, né? Então, vazão específica de esgoto, carga de DBO, equivalente populacional. Vocês conseguem fazer isso tanto para água quanto para tratamento de esgoto. Eu aproveitei o assunto aqui porque era muito pertinente também a esgoto e apresentei para vocês essa tabela, embora a gente esteja vendo aqui tratamento de água. E essa daqui são as referências, né, dessa aula aqui.